Lamine Yamal, estamos diante de um fenômeno, de algo extraordinário do futebol mundial. O título da Eurocopa do domingo, talvez com um gol dele, com uma grande atuação dele, o faria tomar a dianteira para o prêmio de bola de ouro? E as comparações com o Endrick? Porque depois do sucesso do Yamal e da pouca minutagem do Endrick na Copa América, eu tô vendo muita gente traçar esse paralelo. Tá vendo? Na Espanha, um garoto de 16 anos é titular absoluto, o treinador confia. No Brasil, o Endrick, mesmo depois de ser testado na seleção contra adversários fortes, não tem a confiança do treinador. Por que isso acontece? Vamos também tentar chegar a essa conclusão no vídeo desta quinta-feira. Mas você vai deixar aquele like pra gente. Vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho das notificações. Vambora, rumo a 200 mil inscritos por aqui. É o seguinte, hein? Hoje o Brasileirão pega fogo, hein? Hoje tem Flamengo em campo, Palmeiras em campo, Botafogo em campo, a galera que briga lá em cima e o Aposta Ganha tem as odds supremas, cotações turbinadas dentro do site para você se divertir. Meu QR Code tá aqui, aponta a câmera para ele agora e você vai brincar ali no site. Não é investimento, é entretenimento, beleza? QR Code na tela, vem pro site com as maiores cotações do Brasil, vem pro Aposta Ganha. Domingo a final da Euro, Espanha e Inglaterra. Vamos ver Yamal com 17 anos, que ele vai completar na véspera da final. Vamos ver Jude Bellingham, dois caras que são muito promissores, podem dominar a próxima geração do futebol mundial, uma geração que já tem Mbappé, uma geração que já tem Vinícius Júnior, que já tem Rodrigo, que já tem Phil Foden, que tem Haaland, e por aí vai, Musiala, né, e tantos outros nomes que eu acho que podem despontar. Eu não sei se a gente vai ter na próxima década dois caras, Messi e Cristiano Ronaldo, num nível muito acima dos outros. Talvez a gente não tenha caras que cheguem no nível que eles apresentaram, mas vários que joguem no nível muito alto. Esses que eu citei e mais algum ou alguns que eu eventualmente não tenha citado. Já vi ontem um movimento do Mundo Deportivo, que é um jornal, um site esportivo de Barcelona, e vai puxar, claro, a sardinha para o Lamine Yamal, um movimento de começar a colocar na cabeça da opinião pública a possibilidade do Yamal ser eleito o melhor jogador do mundo, ganhar a bola de ouro, por exemplo, da France Football em outubro, pelo desempenho na Eurocopa. Bom, eu continuo enxergando que essa briga está entre Vinícius Júnior hoje e talvez Jude Bellingham, porque ambos conquistaram coisas grandes no Real Madrid. Um foi o melhor jogador da Champions, o outro foi o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Um fez gol na final da Liga dos Campeões, isso tem um peso muito grande, mas o outro pode ganhar a Eurocopa. Querendo ou não, a Eurocopa tem um peso muito grande, porque a avaliação ela leva muito em consideração o futebol que é jogado lá. Agora, eu li uma matéria do Mundo Deportivo que citava os motivos, né? Olha, o Yamal pode ser o melhor do mundo porque tá fazendo uma temporada fantástica, tem o Bellingham e tal. E aí eles, quando citam o Vinícius, eles falam assim, bom, é um jornal de Barcelona, né? Não vai ter muito boa vontade com o Vinícius. Ah, o Vinícius é meio carta fora do baralho porque teve um desempenho decepcionante na Copa América. Pera lá, se a Copa América não pesa pro bem, não pesa pra dar o título, ela também não pode pesar pra tirar o título. Eu acho que, né, aí é um argumento de conveniência de quem não tem boa vontade com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi o protagonista do clube que ganhou a Champions nessa temporada. Para mim, ele é o melhor jogador do mundo, independentemente do que tá rolando na Eurocopa. Mas isso é um outro capítulo que eu não quero nem me aprofundar aqui no vídeo. Eu quero falar do Yamal. A gente está diante de um fenômeno, eu acho, né, no futebol mundial. Um garoto que com 16 anos responde da forma que o Lamine Yamal responde, com a camisa do Barcelona e principalmente com a camisa da Espanha numa Eurocopa, eu acho que a gente está falando de um cara, assim, sabe, geracional, assim, de quase uma aberração. Hoje me aponta, julho de 2024, alguém que jogue pela ponta direita no mundo melhor do que o Yamal, com mais ferramentas técnicas do que o Yamal, e até com o poder de decisão que tem o Yamal. Eu acho que, assim, talvez a Eurocopa esteja servindo para, eu não digo cair a ficha, porque eu acho que o Yamal está passando por um processo de amadurecimento. Ele vem hoje num clube que tem problemas,
É um clube que teve problemas coletivos na última temporada, problemas com o trabalho do Xavi, problemas diretivos, e é claro que isso impacta dentro de campo. Mas assim, eu acho que a Eurocopa, ela tá dando pra gente uma amostra talvez mais precisa numa seleção que tem ótimos jogadores e que tem um coletivo que funciona melhor, dando uma amostra exata do que é e pode ser o Lamine Yamal, do que ele já é na virada de 16 para 17 anos e do que ele pode ser no futuro. Eu acho que estamos falando de realmente um negócio assim, fora da curva, fenomenal, assombroso, que pode confirmar isso, pode também não confirmar. Eu acho pouco provável que não confirme. E o título da Eurocopa, o assombro que a gente teve com o Mbappé campeão do mundo tão jovem, a gente vai ter com o Yamal campeão europeu muito jovem, caso seja pela Espanha no domingo e caso marque o gol na final, por exemplo. Então acho que os olhares vão estar muito para Yamal e para Bellingham, porque os dois são protagonistas das duas seleções, das suas respectivas seleções, são tecnicamente abundantes em talento, né, e brigam na cabeça de alguns pelo título de melhor do mundo. Eu acho que o Yamal tem tudo para ser o melhor jogador da Euro, por exemplo, melhor jogador jovem, mas acho que até pela temporada dele de apenas 7 gols do Barcelona, e o Barcelona que não teve grandes conquistas, e o prêmio de melhor do mundo ele é um somatório do desempenho individual e das conquistas coletivas, você pode detestar esse critério, mas é um fato. Se não fosse isso, o Harry Kane hoje brigava para ser top 3 do mundo, com os números que teve na temporada. Querendo ou não, é um fato. Ah, mas você viu ontem, ele saiu, o cara entrou no lugar dele e fez o gol. Aí nós estamos falando de desempenho coletivo também, do impacto coletivo. Mas se for olhar só os números do cara, por isso que existe o prêmio, por exemplo, da chuteira de ouro, que é algo mais objetivo. Fez mais gols na temporada europeia? Pronto, o prêmio é seu. Prêmio de melhor do mundo engloba outras questões. E aí eu vejo esse paralelo, que eu acho que é o ponto mais interessante aqui do vídeo, tá? Não acho que o Yamal seja o melhor do mundo nessa temporada, tem tudo para ser nas próximas, mas o título da Euro, pelo menos deixa esse debate assim, né? Dá para forçar, né? Pensando no dia 28 de outubro, que é quando vão entregar a bola de ouro. Mas o meu ponto central aqui é sobre Endrick, sobre as comparações que são feitas aqui entre o aproveitamento do jogador jovem mais talentoso na Espanha e o aproveitamento do jogador jovem mais talentoso que a gente tem aqui no Brasil. O técnico da seleção brasileira entende que faz parte do processo ter cautela na minutagem com o Endrick, lançá-lo aos poucos, evitar uma pressão exagerada. Ele tem razão em parte, porque eu tô vendo a galera crucificar o Dorival. E eu vou dizer o que eu penso. Eu não vou passar pano. Quando o Dorival chega na coletiva antes da Copa América e diz assim, olha, com o Endrick vai ser aos poucos. O que eu deduzo? Ele vai ter uma minutagem crescente, que vai partir de um tamanho menor e vai subir aos poucos, diante das necessidades ofensivas que o Brasil tiver na competição e diante daquilo que o Endrick for mostrando. As necessidades ofensivas o Brasil teve. Na Copa América ficou muito clara a nossa dificuldade de produzir, de pisar na área do adversário, de finalizar, de construir, seja por dentro, seja com os pontas, seja acionando camisa 9, com pivô, com escorada, pelo alto. De qualquer forma, o Brasil sofreu para construir. E aí, diante desse contexto, o Endrick joga 19 minutos no primeiro jogo, 11 do segundo, 4 do terceiro, aí você fala, pô, não tem lógica. A minutagem foi caindo. Então, se você está falando de um jogador que vai ser lançado aos poucos, na verdade, as atitudes do Dorival contradisseram as falas. Porque ao invés de ele ganhar espaço, ele foi perdendo. Qual a lógica disso? Com as dificuldades que o Brasil teve para criar, com as características de camisa 9 que o Endrick tinha, e o Brasil precisava, o Rodrigo como falso 9 não rendeu e foi muito prejudicado por esse esquema, por uma função que ele pode fazer quebrando um galho, mas não é a função prioritária dele. Por quê? Não deu para entender. Ao mesmo tempo, na seleção da Espanha, o Yamal é titular absoluto. Então, não concordo. Acho que o Dorival administrou muito mal essa minutagem do Endrick, porque por mais que ele ainda seja um garoto de 17 para 18 anos, o Endrick deu respostas na própria era Dorival com a camisa da seleção brasileira, sem um histórico na seleção. Ele chegou, botou a camisa do Wembley, caixa. Ele chegou, botou a camisa do Bernabéu, caixa. Ele chegou, botou a camisa do amistoso dos Estados Unidos no finalzinho do jogo, caixa. Peraí. Opa.
Ele deu vários sinais de que, ok, ele não está pronto. Se ele tivesse pronto 100%, o Real Madrid, ao invés de pagar 40, 45, pagaria 100 milhões. É óbvio que ele não está pronto. Mas ele está num nível de confiança, de evolução técnica e até de entendimento tático que o coloca hoje como uma opção viável para a titularidade da seleção brasileira. Até pelas dificuldades que o Brasil tem no ataque. Todo mundo leu isso. Me parece uma leitura muito óbvia do cenário, que o Dorival não teve. Não sei por quê. Não sei. Então, é uma crítica que tem que se fazer. E eu faço. Agora, vamos pensar num outro lado da história. Num outro lado da moeda. Depois da Copa América, com o fiasco do Brasil, sobrou crítica para todo mundo. Sobrou crítica para o Dorival, porque o Dorival demorava a mexer, não botava o Endrick para jogar. Sobrou crítica para o Vinícius Júnior pelos cartões que ele recebeu. Sobrou crítica para o Alisson pelas saídas atabalhoadas do gol, pelas dificuldades com os pés. Sobrou críticas para o Paquetá, que sumiu em vários jogos. Sobrou crítica para o Rodrigo. Sobrou crítica para o Militão e para o Marquinhos, porque o Brasil sofreu na bola aérea. E assim, críticas, várias delas, pertinentes. Agora, as críticas ao Endrick que eu vi pelo desempenho na Copa América, elas, para mim, você pode pensar de outro jeito, para mim, não fazem o menor sentido. O Endrick mostrou na Copa América que não é um Yamal. Primeiro que realmente ele não é um Yamal. Eu acho que o Yamal é outro nível de jogador. Eu acho, inclusive, que já começam a comparar Estevão com Endrick. Eu também acho que eles não são a mesma coisa. Eu acho que Yamal, Estevão, em termos de talento, provocam um assombro maior do que o Endrick, ok? São jogadores com características diferentes. Mas o Endrick me assombra também pela força física, pela explosão, pelo poder de decisão, pela personalidade. Eu não tenho a menor dúvida. Você quer já hoje ranquear? Eu acho muito difícil, porque são muito jovens. Mas você quer hoje quer dividir em prateleiras? O Endrick não tá na mesma prateleira do Yamal. Tá bom. Tá legal, aceita o argumento, já dizia o Paulinho da Viola. Mas vamos com calma. O Endrick, perto de tudo que apareceu no futebol brasileiro dos últimos anos, também é um cara muito diferente. Bastante diferente. E que jogando no maior clube do mundo pode ter uma curva de evolução assustadora. Tem tudo pra isso. Vinícius Júnior e Rodrigo, principalmente o Vinícius Júnior, né? Saíram daqui com problemas, o Vinícius com sérias questões na finalização, com sérias deficiências, foram lapidados e viraram o que viraram hoje. Titulares imprescindíveis, xodós da torcida do Real Madrid. A torcida mais exigente e difícil de ser agradada no mundo. Mas aí, voltando, ao mesmo tempo em que a gente começa a cobrar, Dorival, por que você não botou o Endrick? E tinha que ter botado, errou. A gente vê vários torcedores brasileiros, tá vendo? O Endrick não é isso tudo. Tá vendo? Vocês ficam enchendo a bola desse garoto. Tá vendo? Esse moleque não é nada. E na Espanha, você pode ter absoluta certeza que se o Yamal não se der bem na final no domingo, não tiver uma boa atuação, a Espanha perder a final, esse tipo de crucificação não acontece. É diferente. Eu acho que aqui existe, ok, nós somos a seleção pentacampeã do mundo. Não dá pra comparar a história do Brasil com a história da Espanha no futebol. Realmente. A Espanha foi ganhar uma Copa do Mundo em 2010. A Espanha nunca teve a quantidade de glórias que o Brasil teve, ídolos, enfim, uma série de nomes, uma série de questões. Não teve, realmente. Mas hoje é um centro importante do futebol. Ela tem os dois dos maiores clubes do mundo, o maior deles, sem nenhuma dúvida. É uma seleção que está produzindo talentos, é uma seleção que começa a figurar num outro patamar dentro desse ambiente, desse ranking de forças de seleções. E o torcedor lá encara de uma forma muito diferente da nossa. Pressiona também, mas não no nível que o Brasil pressiona. A gente precisa parar com essa mania de quando perde, ninguém presta. Não é possível. Quando perde, existem razões, existem culpados, existe aquele que se saiu pior, mas não é terra arrasada total. Dizer que a Copa América do Endrick mostrou que o Endrick não é nada disso, sendo que o cara foi tendo cada vez menos minutos, foi cada vez menos aproveitado, e mesmo enquanto esteve em campo, o Endrick esteve em campo naquele período em que o Brasil ficou com um jogador a mais contra o Uruguai. Foram 22 minutos em que o Brasil ficou com um jogador a mais. Nesses 22 minutos, a única bola que foi no alvo, no gol do Uruguai, foi uma finalização do Endrick, da entrada da área.
Mesmo nos minutos em que esteve em campo, que foram pouquíssimos, o Endrick se movimentou, participou, tentou tabela, tentou pivô, mas com o meio-campo inoperante da seleção brasileira, quantas bolas chegariam ao Endrick? Então, até comparar a Euro do Endrick com a Euro do Yamal com a Copa América do Endrick, é um negócio totalmente distorcido. Porque o Yamal é titular do time. E um time com um coletivo que hoje funciona, com o trabalho que já tem até um pouco mais de tempo. E o Brasil é isso aí, meu amigo, que a gente viu. O Brasil não tem uma dupla de zaga hoje que seja confiável. O Brasil não tem laterais que sejam titulares absolutos das suas posições. Um deles é zagueiro. O titular absoluto, que é o lateral direito, é zagueiro do clube. E na lateral esquerda você não sabe quem é o titular absoluto. E talvez a gente chegue até 2026 sem saber. O meio-campo não cria nada. Assim, esse é o cenário cruel para avaliar o Endrick. Tudo, eu não tô aqui, Jorge é advogado do Endrick? Não, porra, mas vamos falar a verdade? O garoto teve poucos minutos, um trabalho zoneado, péssimas decisões do Dorival e setores que não se comunicavam entre si dentro de campo. Como é que você vai querer determinar que o Endrick já não serve mais para a seleção, assim como o Yamal serve para a Espanha? É loucura. Aí é se apegar no resultado e não entender o contexto. E não entender como esses resultados foram obtidos. Aí é só pegar placar e não pegar atuação. Analisar placar é muito fácil, galera. É o que eu sempre falo. Você pega o tabelão da placar. Copa América, quartas de final. Uruguai 0, Brasil 0. Uruguai nos pênaltis classificou. Ótimo. Uruguai maravilhoso. O Brasil é uma porcaria, troca todo mundo. Beijo, um abraço, vídeo encerrado. Mas não é assim. Analisar futebol dá trabalho. Não é assim. Analisar futebol você muitas vezes tem que ir contra o pensamento da maioria. Você tem que brigar, às vezes, com o placar do jogo. E, às vezes, você é taxado como, ganhou, mas também você não viu nada de bom. Ora, mas ganhou como? Ganhou jogando bem ou jogando mal? Ganhou mostrando algo positivo ou ganhou de uma maneira fortuita? Eu preciso dizer. Então, acho loucura. Acho que as realidades hoje, em termos de seleção, são completamente diferentes. E a nossa forma de tratar os meninos também é muito diferente. A paciência que muitas vezes se tem com o Yamal, o entendimento de que é um processo, de que é uma evolução, é uma curva de evolução que precisa obedecer um tempo e um caminho para que aconteça, aqui a gente não tem esse entendimento. Aqui a gente, é na porrada o tempo todo. E aí é o clubismo também, que muitas vezes entra, né? Quem odeia o Palmeiras também não tem muito boa vontade com o Endrick, que mistura tudo isso na análise da seleção e vira essa loucura. Para mim, o Yamal é fenomenal. Para mim, o Endrick é uma máquina de jogar bola que pode virar algo muito grande na história do futebol. Cada um na sua prateleira. Quem te encanta mais, Jorge? Pô, o Yamal, sem dúvida. É um jogador que me encanta mais. Em termos plásticos, em termos de eficiência, eu acho que o Endrick pode ser um negócio assim muito, 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 muito fora da curva no Real Madrid. Tem potencial para isso, mas a gente precisa entender que o Endrick é um menino, que a realidade da seleção brasileira hoje é muito complicada, é complicada demais, e que o treinador brasileiro, na figura do Dorival Júnior, representado na figura do Dorival Júnior, tem uma dificuldade muito grande de lançar os talentos por aqui. E não foi só o Dorival, o Abel Ferreira também teve dificuldades para encontrar o melhor momento de dar a minutagem que o Endrick pedia. E isso custou inclusive uma Libertadores da América para o Palmeiras. A teimosia do Abel, a falta de entendimento de que o Endrick estava dando seta para ultrapassar. Eu tô indo e o Abel segurando. Eu tô na faixa da esquerda aqui, abre para eu passar. E o Abel segurando. É ou não é verdade? Aconteceu ou não aconteceu? É isso. O que você pensa sobre Yamal, Endrick? Se o Yamal pode ser melhor do mundo agora, já pode ganhar a bola de ouro? Se ele e o Endrick conversam na mesma prateleira? Se só um é bom, o outro é uma porcaria? Eu já sei que tem gente que pensa assim. Eu não penso, mas respeito. Deixa a tua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Ótima quinta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.